Hoje é a segunda parte de uma ministração que nós iniciamos no domingo passado, chamado Do Que Te Resta. Do Que Te Resta, certo? Quem estava aqui no domingo passado? Glória a Deus, dá uma glória aí. Glória a Deus. Para ilustrar e fazer uma breve introdução do que nós estamos compartilhando aqui, fica lá em Gênesis 4, do 1 ao 7. Gênesis 4, do 1 ao 7. Aqui é a história de Caim e Abel, bem no iniciozinho da Bíblia. Fala assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz também a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e da sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se você fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se você não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à espera. O desejo dele será contra você, mas será necessário que você o domine. Então nós usamos esse trecho aqui e outros também, Ananias e Safira, né, de Asa também, nós lemos aqui juntos. A minha ideia não é repregar o que a gente conversou semana passada, mas o que ilustra, né, onde nós queremos chegar. Aqui na história de Caim e Abel mostra que os dois irmãos, eles foram entregar uma oferta ao Senhor. Eles foram entregar algo deles para o Senhor. A oferta de Caim, a Bíblia fala aqui que ele pegou o fruto da terra e entregou simplesmente ao Senhor. Mas Abel, ele separou das suas primícias, ele separou o melhor do seu rebanho, o melhor cordeiro ali, né? Não sei qual foi o animal, mas o melhor do seu rebanho para entregar como oferta ao Senhor. E aí a Bíblia fala que Deus rejeitou a oferta de Caim, que foi entregue de qualquer forma, mas ele aceitou com bom grado e viu com bons olhos a oferta de Abel e dela se alegrou. E aí o seu irmão Caim, vendo que Deus recebeu a oferta de Abel, mas não recebeu a oferta de Caim, ele ficou com a cara fechada. E aí Deus virou para Caim e perguntou assim: por que você está com essa cara fechada? Se você não fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se você fizer o que é errado, não será aceito. Eis que o pecado bate à sua porta e você deverá segurar essa tentação, você deverá dominar essa tentação. E nós sabemos o fim dessa história. Caim não domina essa tentação, que é matar o seu irmão, e ele mata o seu irmão, e aí acontece o primeiro assassinato da história. E aqui deixa muito claro o seguinte: quando nós falamos sobre oferta ao Senhor, aqui nós estamos falando de um fruto a Deus, de algo que nós entregamos a Deus. Oferta, hoje, né, principalmente no Brasil, está muito associado a dinheiro, a recurso financeiro. Mas oferta é tudo aquilo que nós entregamos a Deus. Seja nosso tempo, seja nossos recursos, seja a qualidade do que nós estamos entregando. E aqui o que separou uma oferta entre uma oferta que foi aceita por Deus e não uma oferta que não foi aceita por Deus, foi a qualidade do coração de quem estava entregando. Você pode se perguntar o seguinte: Gabriel, mas por que Deus não simplesmente ficou alegre de Caim ter dado algo para ele? Já que era uma oferta, é algo voluntário. Deus, ele poderia ter muito bem virado e falado assim: olha Caim, pelo voluntariado, por ser algo voluntário, por ser uma oferta que eu não te pedi, eu me alegro do seu coração. Mas muito pelo contrário, meu irmão, a verdade é que Deus, ele não recebeu a oferta de Caim, por mais que seja uma oferta dada de bom coração. Mas a oferta de Caim não foi feita o melhor para o Senhor. Agora Abel, ele entregou, além de uma oferta voluntária a Deus, ele quis entregar o melhor que ele tinha. A Bíblia fala das suas primícias, os primeiros frutos do que ele tinha. E aí ficou exposto o coração de um e o coração do outro. O coração de um que estava simplesmente entregando algo ao Senhor como se fosse algo para alguém qualquer, e Abel que entregou para o Senhor o melhor para Deus, falando assim: Senhor, isso é tudo que eu tenho, eu quero te honrar com a minha oferta. Em cima disso que eu quero construir, nós construímos aqui semana passada, nós falamos também sobre Ananias e Safira, e nós também falamos de Asa, né? Do homem que foi segurar a arca do Senhor ali para não cair. Quem lembra disso? E aí o cara morre por ter segurado de forma incorreta a presença de Deus. Então, com essa introdução, eu quero seguir para o próximo passo aqui, que nós temos muita coisa para falar hoje. Fala aí para o seu irmão: olha, segura aí, tem muita coisa. Amém? Então, se eu for muito rápido, você levanta a mão, que eu vou mais devagar. Tá bom? Aleluia.
Então, com base nisso, do que nós estamos entregando ao Senhor, existe uma forma correta de entregar aquilo que Deus deseja de nós. E parte disso está descrito em Mateus 13:44. Fala o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo de um homem que achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Então, o reino dos céus é semelhante àquele homem que encontrou um grande tesouro. E aí ele vende tudo aquilo que ele achava que era valioso em troca daquele tesouro chamado reino dos céus. Mateus 13:45-46 fala o seguinte: o reino dos céus também é semelhante a um homem que negocia e procura por boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo que tinha e comprou essa pérola. Novamente, a característica de alguém que encontrou o reino de Deus é alguém que abre mão de tudo o que tinha no passado em troca do reino de Deus. A característica de um cristão que realmente entendeu o valor do reino de Deus, o valor do sacrifício de Jesus, o valor da oferta de Cristo, é aquela pessoa que fala assim: Gabriel, não me importa mais as conquistas do mundo, o mundo não me brilha mais, o que eu poderia conquistar nessa terra não me brilha mais, porque eu fui e entreguei tudo que eu tinha em troca desse reino. Esse é o coração que nós devemos entregar e servir ao Senhor, ofertar ao Senhor. Existe uma coisa que eu gosto de nominar como um esconde-esconde de Deus. Em Jeremias 29, do 12 ao 14, fala o seguinte: Jeremias 29, do 12 ao 14. Então vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor. Eu farei com que mude a sorte de vocês, e eu os congregarei de todas as nações, de todos os lugares, para que onde eu dispersei, diz o Senhor, eu trarei vocês de volta ao lugar onde eu mandei para o exílio. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Isso aqui, nominalmente, você pode até falar assim: nossa, que forma ruim de exemplificar, mas para mim é quase um esconde-esconde, não é? Deus de um lado falando assim: eu quero que você me encontre, eu quero me mostrar para você, eu quero ser o Senhor da sua vida, eu quero ser o superior sobre a sua existência. Mas o meu esconde-esconde é o seguinte: quando você me procurar de todo o seu coração, você vai conseguir me achar. Não é quando você entrega ao Senhor, quando você busca ao Senhor de qualquer maneira. Não é quando você busca ao Senhor como alguém da sua agenda ou como mais a um dos seus amores. Mas Deus está falando quando você buscar o Senhor de todo o seu coração e as outras coisas não fizerem mais sentido para você, aí você vai ver eu crescendo no seu coração mais e mais. Quanto mais você deixa para trás as coisas dessa vida, quanto mais você abnega, quanto mais você abre mão, mais o Senhor se apresenta para você. Por isso que muitas vezes tem pessoas que ficam a vida inteira na igreja, mas vivendo uma vida que nunca abriu mão de nada. Diz que se converteu, diz que encontrou o amor da vida delas, que encontrou o Salvador, mas se você perguntar como é que a vida dela é construída, ela continua vivendo como alguém que nunca encontrou a pérola de grande valor. Ela nunca abriu mão de nada em troca de Jesus. Esse não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho do reino dos céus é quando você abre mão de tudo aquilo que você achava que era valioso em troca do reino de Deus. Aleluia. E aí a Bíblia fala que aquela pessoa que buscar o Senhor de todo o coração, até que nada mais importe na vida, essas são as pessoas que serão achadas pelo Senhor. Em Deuteronômio 6, do 4 ao 6, fala o seguinte, que esse texto é muito famoso em Israel, é chamado como chamar Israel, é um chamado de Deus para o povo dele, Israel. Então aqui fala assim, né, tem até várias músicas, estudos a respeito disso. Quando o judeu, né, ele se prostra, eles fazem isso durante vários momentos durante o dia deles. Eles se ajoelham e colocam o rosto em chão, sobre essa passagem lá da Torá que eles estão lendo, que fala o seguinte: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Estas palavras de hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Este é o chamar, é o chamado de Deus para o povo dele. Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças.
Quando nós falamos de amar a Deus com todo o seu coração, Ele está dizendo das suas paixões. O que é que faz o seu coração bater mais forte? O que é que faz você se empolgar? O que é que faz você se animar? Se não for a presença de Deus, a sua maior paixão, ou a sua única paixão, você não está amando ao Senhor com todo o seu coração. Se quando nós falamos aqui, olha, alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, e seu coração não queimou de paixão por esse momento, meu irmão, você tem uma doença no seu coração, chamada outros amores. Quando fala, ame ao Senhor de toda a sua alma, está dizendo com todas as suas emoções. Muitas vezes nós cristãos temos uma questão de separar, né? Não, eu sou somente espiritual, eu sou só espírito. Mas meu irmão, você é feito de corpo, você é feito de uma alma que tem emoções. E essas emoções que passam na sua mente, no seu coração, esses pensamentos, a Bíblia fala que também devem ser levados cativos, como prisioneiros à vontade de Deus. Então a emoção que você tem no seu coração, a emoção que você tem na sua mente, os pensamentos que você tem, Deus também deseja comandá-los. Então Deus também tem uma vontade perfeita para os seus pensamentos. E quando fala de toda a sua força, Ele está dizendo as suas ações. O que é que te move na segunda-feira? O que te move para fazer algo? Com que é gasto as suas energias? Será que é gasto com o Senhor? Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. A Bíblia fala que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. A Bíblia fala também que não é possível agradar a dois senhores. Ou você vai servir a um, alegrar a um e desfazer do outro, ou você vai alegrar o outro em troca do outro. E com o Senhor é a mesma coisa. Não tem como servir a Deus e a outras coisas ao mesmo tempo. Não tem como no meu coração eu falar assim, não, eu amo ao Senhor de todo o coração, mas as minhas atitudes provam o contrário. Não tem como eu dizer assim, não, Senhor, eu amo você de todo o meu coração, eu te entrego tudo, mas você vai ver a sua agenda, não tem um espaço para você orar. Não tem um espaço para você ali se entregar na presença de Deus. Não tem um espaço para que você diga assim, olha, nesse tempo aqui, eu estou fazendo o reino de Deus conhecido nessa terra. Ah não, Deus, eu amo você de todo o coração, de toda a alma, de toda a minha força, mas a minha agenda não reflete isso. Amém até aqui? Então quando nós falamos que Deus deseja você por inteiro, eu separei aqui 4 áreas, que para mim são áreas fundamentais. Primeiras áreas, como se fossem pilares, que expressam que realmente eu estou vivendo o completo, em integridade com o Senhor, meu amor. Então Deus deseja a sua integridade em 4 principais áreas. Eu queria falar um pouquinho sobre esse termo integridade. Quando nós falamos assim, olha, eu quero saber se você é uma pessoa íntegra. Significa se você é uma pessoa inteira, se o que você está me dizendo é verdade, se o que estou te ouvindo você falar aqui aconteceu realmente assim. Isso é ser uma pessoa íntegra, que é preto no preto, branco no branco, ou sim ou não, ok? Até o pessoal fala, né? A palavra de crente é um só, né? Assim sim ou não, né? Por que para Deus não é? Por que para Deus não funciona? Então Deus deseja você inteiro. Deus deseja integridade por você. E o primeiro assunto aqui, o primeiro termo que Deus deseja, a primeira área que Deus deseja, se você está anotando aí, é a integridade do tempo. A integridade do tempo. Salmo 102, do 11 ao 12. Salmo 102, do 11 ao 12. Aqui o salmista está dizendo o seguinte: como a sombra que se declina, assim são os meus dias, eu vou secando como a relva. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Tempo. Meu irmão, nós viemos da eternidade, nós fomos feitos da eternidade, e nós estamos aqui, seja você crente ou não, por um curto período de tempo, e nós voltaremos para a eternidade. O que nos diferencia é se nós vamos voltar para a eternidade com o Senhor na glória, ou se nós vamos voltar para a eternidade lá com o diabo e seus demônios.
Só que nós somos feitos na eternidade. A Bíblia fala que antes da fundação do mundo, Deus pensava a nosso respeito. Antes de você vir ao ventre da sua mãe, Deus já te declarou como profeta para as nações. Nós viemos dele, nós viemos da eternidade. E o curto período de tempo, que é o que o salmista está falando aqui, como sombra que declina, ou seja, que vai sumindo, assim são os meus dias. Meu irmão, não quero ser drástico aqui, mas hoje você está mais perto da eternidade do que ontem. O que significa? Significa que hoje você tem menos tempo de vida do que você tinha ontem. Então, como uma planta que logo cresce e murcha, nós estamos passando por esse processo, que o tempo vai revelando a nossa eternidade. Então o tempo, curto período de tempo que eu e você temos aqui, precisa ser gasto com coisas eternas. Agora, como que eu identifico que Deus, Ele é Deus soberano sobre o meu tempo? Você precisa fazer algumas perguntas para você mesmo. Olha, Deus não é o Deus do resto do seu tempo. Como você identifica isso? Todo mundo aqui tem uma programação de uma semana, certo? Eu, por exemplo, amanhã já tenho as reuniões que eu vou fazer, na terça-feira já tenho as reuniões que eu vou fazer, eu tenho assim, até dezembro eu já tenho minha agenda lá bonitinha. Então cada um aqui também tem a sua agenda. Se a gente coloca isso em um período menor de dia, eu sei o que eu vou fazer amanhã, eu sei as pessoas que eu vou me encontrar, eu sei as reuniões que eu tenho, os lugares que eu tenho que ir e os horários que eu tenho que estar. Agora a pergunta é, será que quando você vai se encontrar com o Senhor, Ele já está lá na sua agenda? Ou você no final do seu dia, do que te restar de energia e tempo, você vai dedicar a Deus? Ah não, Gabriel, eu tenho tempo para todas as coisas, eu tenho tempo para o jornal, eu tenho tempo até para o almoço, posso ser drástico aqui? Tenho tempo para almoçar, tenho tempo para tomar um café, tenho tempo para ligar para sei lá quem, mas eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para me consagrar. O máximo de oração que eu faço é quando eu estou comendo e aquela oração que eu não me diz, amém. A pessoa se alimenta. É ou não é? Ou quando você está dormindo, você abençoa até seus demônios. Deus abençoe meus demônios no dia. Você não sabe nem que você está orando mais. Meu irmão, Deus não é o Deus do que resta do seu tempo. Deus, Ele precisa do primeiro lugar do seu tempo, do fruto melhor que você tem. Lembra de Caim e Abel, que foi o que separou a oferta entregue de Caim da oferta entregue a Abel? Muitas vezes nós lidamos com o tempo como se nós fôssemos atingidos por ele. Ah não, eu me vi sem tempo, eu me vi sem agenda, ah não, eu me vi sem espaço. Não, meu irmão, você é dono da sua agenda, você é dono das suas horas, você organiza os seus dias. Então eu quero te dizer que Deus, Ele não é Deus do resto do seu tempo. Se você montou uma agenda, você montou uma escala, que Deus não é a primazia do seu tempo, eu quero dizer que você não está amando a Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Deus não é o Deus do tempo que lhe resta. Deus é soberano sobre os teus dias. Ele pensou na tua eternidade. Ele quer falar a você a respeito de todos os projetos que Ele tem para o seu dia, para o seu amanhã, para a sua terça, para a sua quarta, para o seu próximo ano. A questão é se você vai parar para ouvir a voz dEle, do que Ele tem para dizer, ou você vai gastar o tempo que você tem nessa terra como um mero mortal, dizendo que você ama a Deus. Deus, Ele tem voz em cima dos teus dias. Deus deve ter a primazia, o primeiro lugar na divisão dos seus horários. Se Ele te mandar parar tudo no seu dia e seguir uma orientação dEle, você para? Você já teve essa experiência? Eu já tive algumas vezes. De repente você está no trabalho e começa a vir uma inquietação no seu espírito. E o meu é assim, eu sempre trabalhei em escritório, né? Trabalhei uma vez na gráfica, mas sempre foi escritório. E de repente vi uma inquietação, eu ia para o banheiro, começava a chorar no banheiro. Eu falei, Jesus, o que é isso? É a presença de Deus. Eu orando, chorando. Voltava para a bancada do meu trabalho e continuava. Eu lembro de uma vez que eu trabalhava no telemarketing. Eu saí da vigília, a vigília antes era mais raiz, né? Era até 6 horas da noite, da manhã. Então eu saía às 6 horas da manhã da vigília e ia direto trabalhar. Eu trabalhava no telemarketing. Então eu ficava recebendo ligação. Meu irmão, eu lembro de uma situação que eu dormia assim, ó, com a cara no meio da bancada. Eram umas baias assim, com a cara na bancada. Eu acordei com a pessoa no meu telefone aqui. Alô, alô. Eu levantei, meu irmão, sem zoeira. Eu levantei, mas assim, e a pessoa alô. Mas eu tava assim, ó, pensando que eu tava na vigília ainda. Você entende? Quando foi a última vez que Deus parou a sua agenda?
Será que Deus ele controla o seu tempo? Será que Deus controla as suas horas? Ou será que você que para Deus e fala assim, Deus, espera aí, agora não. Deus, espera aí, hoje eu não tenho tempo. Deus, espera aí, neste lugar não funciona. Deus, espera aí, com essa pessoa eu não quero falar. Você consegue compreender que muitas vezes nós paramos Deus quando era para Deus estar nos parando? Agora experimenta silenciar uma pessoa por muito tempo. Imagina eu chegar em casa lá hoje à noite, depois saindo do culto, a Ana querer falar coisa para mim e falar assim, não, Ana, agora não. Aí eu vou dormir, a gente entra na cama, não, Ana, agora também não quero. Experimenta uma semana assim, para ver se ela vai querer falar alguma coisa. O máximo que ela vai falar surtar, ela não surta. Mas ela vai gritar, ela fala, pera aí, o que está acontecendo? Agora com Deus, você negligencia Ele uma vez, você silencia Ele duas, silencia Ele três, e aí de repente você vira para mim e fala que você não está ouvindo o Espírito Santo? Você que acostumou a parar o Espírito de fluir na sua vida. Você que silenciou Ele nos seus dias, no seu tempo. Assim como uma pessoa, a Bíblia fala que o Espírito se entristece. O Espírito Santo ele tem emoções dentro de nós. Então o Espírito Santo ele deseja falar através de você. Então dê a Deus a primazia, o primeiro lugar do seu tempo. Amém? Amém. Vê se a pessoa do lado está viva ainda. Fala assim, calma aí que vai melhorar. Vai melhorar. Amém? Segunda área que Deus deseja a sua integridade é com relação ao dinheiro, aos seus recursos. Muitos veem um trecho da palavra que diz que nós não devemos servir a dois senhores, a Deus e a Mamon, e nós identificamos essa palavra como se fosse um trecho de Deus dizendo assim, olha, não quero que você cristão lide com dinheiro. Ela não é. Não, olha, eu não sou rico porque o meu Deus fala que eu não devo servir a dois senhores, ou ao dinheiro ou a Deus. Meu irmão, a verdade desse versículo é que Deus está dizendo o senhorio da sua vida, quem coordena a sua vida, quem é o Senhor da nossa vida, do cristão, é Deus, e o dinheiro, ele é usado pelo Senhor da nossa vida, que é Deus. Esse versículo não é base nenhuma para dizer que o cristão deve ser pobre, miserável e viver aquém. Muito pelo contrário, a Bíblia fala várias vezes dizendo que nós seremos por cabeça e não por cauda. Nós vamos emprestar e não dar emprestado, e não pedir emprestado. Nós seremos o fruto da terra, nós serviremos. Sabe, quando nós lemos a Bíblia, ela está repleta de grandes homens e mulheres de Deus que não só foram prósperos, mas foram muito prósperos. Se você pega Salomão, foi o rei mais rico e mais sábio da história. Você pega a história de Jó, a riqueza toda, Deus foi dado em dobro para ele. Ele era o homem mais rico da sua época. Deus retirou aquele processo de tentação de Jó e fala que Deus atribuiu a ele em dobro a quantidade de filhos e riquezas que ele tinha. Abraão, não só o pai da fé, mas era o homem mais rico de posses da sua época. José do Egito foi de escravo para governador do maior império da época. Davi, de pastor de ovelhas, a um reinado mais próspero que Israel já teve. Aí agora chega a nossa vez. Não, Deus desejou que eu tivesse um chamado à pobreza. Misericórdia. Meu irmão, não quero aqui pregar sobre nenhuma teologia da prosperidade, que a sua fé está atribuída a riquezas. Mas eu quero que você tenha um entendimento correto. A Bíblia, ela tem mais de 2.350 versículos na Bíblia falando sobre dinheiro, sobre questão financeira. E chuta quantas vezes aparece o nome de Jesus na Bíblia? Em citações, é 1000. Tem mais versículos falando a respeito da sua questão financeira do que versículos falando sobre o nome de Jesus. Sabe, Deus tem muito para dizer a respeito dos seus recursos, do que passam nas suas mãos. Eu quero te mostrar agora sobre a forma errada de administrar os recursos, o dinheiro que passa na sua mão. Malaquias 3:8, do 8 ao 9, fala o seguinte. Malaquias 3, do 8 ao 9. Fala o seguinte: será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam: em que eu estou te roubando? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês serão amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Uma forma errada de administrar os recursos que Deus coloca na sua mão. Ainda perguntamos: em que te roubamos, Senhor? Nos dízimos
e nas ofertas. Outra forma, Lucas 12, do 16 ao 21. Lucas 12, do 16 ao 21. E Jesus lhe contou ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei, pois? Eu não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros e construirei outros celeiros ainda maiores. E aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem um depósito de muitos bens por muitos anos. Direi à minha alma: a minha confiança está nos meus bens. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhes disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. Louco. O único propósito de Deus derramar prosperidade para os seus filhos é para que essa prosperidade alcance outras pessoas. Então, quanto mais Deus te abençoa financeiramente, esse recurso precisa sair de você. A nossa vida financeira, meu irmão, não é como se fosse uma caixa d'água, onde eu acumulo, mas é um canal de bênção e prosperidade para a vida das pessoas. Quanto mais eu abençoo meus irmãos, mais Deus derrama sobre mim. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais Deus pode confiar que os recursos que Ele tem colocado na minha mão alcançarão e chegarão aonde devem chegar. Agora, se você vai vendo que quanto mais eu engordo, misericórdia, eu estou emagrecendo. Quanto mais eu encho, você vai ver que tem um versículo até na Bíblia que fala o seguinte, em Salmos, deve estar aqui no final, não quero pular as etapas, mas que fala que a prosperidade do Senhor, a riqueza de Deus, ela não atribui mal. Meu irmão, se você for, hoje foi a inauguração da nossa igreja em Alphaville, glória a Deus, em nome de Jesus. Nós tínhamos mais de 200 pessoas ali naquele prédio, cheio de pessoas. Se você vai para Alphaville, seja o bairro que for, as pessoas estão com depressão, elas estão com pensamentos suicidas, elas chegaram numa etapa onde o recurso financeiro delas não significa mais nada. Por quê? Porque dinheiro não foi feito para estocar. Dinheiro foi feito para fluir com bênçãos de Deus. Sabe, Deus, Ele nos abençoa para que a prosperidade nossa flua para outras pessoas. Eu quero fazer um pensamento aqui com você bem racional. E aí eu encerro essa parte disso aqui. Pensa comigo. Bem racional, meu irmão. Se eu tenho duas pessoas, uma pessoa, ela possui um recurso financeiro, não sei, de R$1.000. E uma outra pessoa possui um recurso financeiro de R$50. Ambos são recursos financeiros, amém? Agora, quem consegue abençoar mais? Vamos lá. Quem tem 1.000? Concorda? Agora imagina centenas de pessoas que possuem um recurso de R$1.000 nas suas mãos e entenderam que o recurso que está nas suas mãos é para abençoar outras pessoas. Você consegue imaginar e ver a bênção do Senhor se derramando sobre toda a nação? Por isso que eu digo que quanto mais a prosperidade de Deus nos atinge, quanto mais a riqueza do Senhor, a Bíblia até fala, coloquem em prova a Deus, para ver se Ele não derramará sobre vocês bênção sem medida. O que Ele está dizendo? Ele está dizendo que a vontade de Deus, eu não estou dizendo que a vontade de Deus é que todo mundo seja rico, milionário, mas é que não exista ausência na sua vida, para que você consiga, além de suprir a sua necessidade, que Deus já sabe, mas que você consiga transbordar sobre a vida de outra pessoa. Então, quanto mais nós entendermos que os nossos recursos, eles não nos dominam, mas eles são recursos dados por Deus, para abençoar e tocar gerações. Sabe, gente, eu tenho tanta felicidade de dizer assim, olha, que tanta coisa aqui, é dinheiro meu aqui. E eu creio que vocês podem dizer a mesma coisa, não é? Quanta coisa você pode dizer e falar assim, Gabriel, olha, os meus recursos estão abençoando essa e essa família. Os meus recursos estão financiando esse e esse missionário vivendo lá na Índia. Esses meus recursos estão financiando o quê? Uma implantação de uma nova igreja. O que está acontecendo com os recursos que estão na sua mão? O que está acontecendo? Se você está usando os recursos que Deus deu para você somente para essa vida limitada aqui, existe algo muito errado no senhorio de quem está no controle da sua vida financeira.
Se você tem um estilo de vida que não permite que Deus use os seus recursos, existe algo muito errado. Posso ir um pouquinho mais duro? Mesmo vocês estão falando na minha boca. Meu irmão, às vezes nós estamos construindo um padrão de vida tão elevado que não abre espaço, financeiramente falando, para que os nossos recursos abençoem outras pessoas. Essa não é a vontade de Deus. De que você construa, e no final da sua conta no mês lá, não sobe 10 reais para você dar de oferta. Não sobe 10 reais para você comprar um cachorro quente para alguma criança que está passando fome. Mas às vezes é esse estilo de vida que a gente constrói. Um padrão tão elevado de vida para sustentar, tão caro de vida para sustentar, que eu não consigo dar uma cesta básica. Essa não é a vontade de Deus. Amém até aqui? Amém. O terceiro ponto é a nossa energia. Efésios 2, do 1 ao 5. Efésios 2, do 1 ao 5. Fala assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós também andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Esse versículo em Efésios, para a igreja de Efésios e para nós também, está dizendo o seguinte: que quando nós éramos do mundo, estávamos mortos nas nossas transgressões. Ele fala o seguinte: vocês andaram em outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e o espírito que ainda atua nos filhos da desobediência. Significa que nós, quando estávamos mortos, espiritualmente falando, quando a Bíblia fala, não é que eu estava lá deitado no caixão, mas o que eu estava vivendo, o meu tempo, os meus recursos, a minha energia estava sendo gasto para algo que não era do reino de Deus. E ele fala: nós que estávamos mortos, antes andávamos segundo o curso deste mundo. Ok até aqui? Agora, uma vez que nós fomos salvos, que nós fomos encontrados pelo Senhor, a minha pergunta é: a sua energia continua sendo gasta como era gasta no mundo? Só mudou que agora você é crente? Deixa eu dar um exemplo. O que rouba? O que tem roubado a sua energia? O que tem roubado o seu ânimo? O que tem roubado a sua determinação? Não, Gabriel, hoje eu tô, meu Deus do céu, eu tô podre. Não consigo orar, meu Deus do céu, eu tô muito cansado. Eu tô sugado, eu tô exausto. Não é? O que tem roubado a sua energia? Às vezes nós aceitamos uma vida que rouba a nossa energia de estar na presença de Deus, e nós achamos que isso é normal. Nós nos colocamos em programações do nosso dia a dia que roubam toda a nossa energia, e nós achamos que isso é a coisa mais normal do mundo. Na verdade, nós construímos um estilo de vida que me faz não ter energia para o Senhor, e nós achamos que isso é normal. Nós construímos o nosso próprio estilo de vida, nós construímos os nossos dias. Tem uma frase muito legal que eu vi de um pastor que fala o seguinte: se o inimigo ele não consegue fazer um cristão pecar, ele vai fazer ele ficar ocupado. Se o diabo não consegue fazer você cair em pecado, ele vai te manter ocupado. Ocupado demais para orar, ocupado demais para se consagrar, ocupado demais para ter um tempo com o Senhor, ocupado demais para pensar com as coisas do reino de Deus, ocupado demais para trabalhar com o Senhor, ocupado demais. Sabe, nós temos que tomar muito cuidado com o que nós temos realmente gasto, a energia que nos é dado. Eu vou falar para você, eu sou uma pessoa matutina. A minha energia dura no máximo até 3 horas da tarde. Eu sou quase baiano, né? Deu 3 horas da tarde, já vou cambaleando. Então as coisas mais importantes, às vezes, eu tento construir no primeiro período do dia. Porque eu sei que no final do dia eu vou estar ali,
moído. Eu vou fazer ainda, mas eu vou estar moído. Agora você precisa pensar como que a sua energia está sendo gasta. Às vezes você coloca, gasta não, Gabriel, eu vou resolver tudo do dia. Aí eu gasto toda a minha energia, eu chego em casa, não, Gabriel, misericórdia, eu não tive energia nem para arrumar a casa, que dirá orar. Não é? O que tem gasto a sua energia? O que tem consumido a sua energia? Se você pudesse colocar uma régua do que é gasto a sua virilidade, né? A sua energia, assim, a sua ativez, será que alguma dessas coisas é gasto com o reino de Deus? Será que alguma dessas coisas é gasto evangelizando, pregando o evangelho, lendo a palavra, dedicando em oração? Sabe, eu lembro do meu pai, quando nós éramos pequenos, até assim na nossa adolescência, meu pai fazia culto doméstico lá em casa. E aí ele sentava na sala assim, colocava eu e meus irmãos na sala, e aí ele fazia a gente ler a Bíblia juntos, cada um lia um versículo. Meu irmão, por vezes, a gente estava lendo ali, meu pai começava a dormir, e a gente continuava. Só que era o que restava da energia dele, ele precisava fazer aquilo, era muito importante. Discipular a família era muito importante. Ler a Bíblia com a família era muito importante, mais importante do que dormir. E esses pequenos momentos mostravam isso. Sabe, meu pai não foi o homem mais perfeito dessa terra, mas alguns princípios ele colocou na minha vida. Agora, às vezes a gente usa o nosso cansaço como motivo para dizer assim: olha, eu não construí o que deveria ter construído, eu não entreguei para Deus o que deveria ter entregue, eu não me consagrei como deveria ter me consagrado, eu não servi como eu deveria ter servido, eu não construí algo visando o reino de Deus, porque eu estava cansado demais. Agora, o que você esquece é quem tem construído os seus dias é você mesmo. Quem tem construído o seu estilo de vida é você mesmo. E por último, e para mim é o mais importante, Deus deseja a sua integridade dos seus pensamentos. Provérbios 4, 23 diz o seguinte: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, os seus pensamentos, porque dele procedem as fontes da vida. 1 Pedro 3,15 fala assim: pelo contrário, santifique, ou seja, coloque Cristo como único, como Senhor no coração, que é a mente, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. 2 Coríntios 10, do 4 ao 5, fala o seguinte: porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. O que nós destruímos? Destruímos raciocínios, pensamentos falaciosos, mentirosos, e toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. E levamos cativo, prisioneiro, todo o pensamento à obediência a Cristo. Quantas vezes cristãos são derrubados mesmo por um pensamento? Meu irmão, antes de você pecar, antes de o seu pecado se tornar algo real, ele foi um pensamento. Antes de você brigar com alguém, essa briga começou de um pensamento. Antes de você pecar vendo algo que você não deveria ver, isso foi um pensamento. Antes de você pecar fazendo algo que você não deveria fazer, isso foi um pensamento na sua cabeça. Isso foi um pensamento. O que o inimigo construiu no jardim do Éden para Eva, não foi que o inimigo pegou a mão de Eva e falou assim: coma desse fruto. O que o inimigo construiu na cabeça de Eva foi um pensamento. Quem disse que você vai morrer de verdade? Quem disse que se você comer desse fruto, você nasceu para ser igual a Deus? Prove. Um pensamento fez cair toda a humanidade. E nos nossos dias hoje continua a mesma coisa. Pensamentos nos derrubam. Pensamentos. Às vezes a gente negligencia, a gente fica ali namorando aquele pensamento, namorando aquele pecado na nossa mente, no nosso coração, namorando. E aí quando eu peco, quando eu caio, você age como se fosse uma surpresa pecar. Meu Deus, eu caí nesse pecado. Meu Deus do céu, aconteceu de novo. Meu Deus, eu fui lá e bebi. Meu Deus, eu fui lá e fumei de novo. Meu Deus, eu fui lá e traí minha esposa. Meu Deus. Não, meu irmão. Você alimentou isso no seu coração.
Então Deus deseja a integridade, os seus pensamentos por completo. Deus deseja que você guarde, até como fala em Provérbios aqui, guarde tudo que você deve guardar, guarde bem o seu coração, que são os seus pensamentos, porque dele procedem as fontes da vida. Meu irmão, a qualidade do seu futuro depende da qualidade dos seus pensamentos. Se os seus pensamentos eles não estão convertidos, você precisa aprender a converter eles. Sabe, meu irmão, se eu fosse juntar aqui todo mundo, eu acho que ninguém tem tanto desafio na mente como eu tenho. Pra você ter noção, às vezes alguns eu acho tão engraçado que eu até dou risada, mas eu não acredito que eu estou pensando nisso. Brincadeira. Porque o inimigo ele não está de brincadeira com o nosso futuro. O inimigo ele não está brincando com relação à nossa história. Ele sabe que se ele conseguir implantar um pensamento destrutivo que for dentro do seu coração, isso destrói a longo prazo a sua história. Se o inimigo consegue colocar dentro do seu coração um pensamento de falta de fé, no momento onde você vai precisar da sua fé, e você não vai conseguir porque você já tem um pensamento de incredulidade dentro do seu coração, destruiu você. Se o inimigo consegue plantar dentro de você um sentimento de desarmonia dentro da sua casa, um sentimento de desalinhagem com a sua esposa, com o seu cônjuge, quando aparecer alguém no seu trabalho, na rua, era tudo que o inimigo precisava para você cair, para fazer você cair. Quando o inimigo consegue colocar no seu coração um pensamento, dizer assim, olha, mais 50 reais, ou 10 centavos, ou R$1, nem é roubo, nem é tanto dinheiro assim. Se o inimigo consegue colocar esse pensamento dentro do seu coração, no momento do vamos ver, meu irmão, assim como aconteceu com Caim, Deus virou para Caim e falou assim, a tentação vai bater a sua porta e você deve resistir. Só que Caim, ele permitiu que o pensamento do inimigo entrasse no coração dele, e esse pensamento no coração dele gerou a morte em ações de Abel. Tudo começa num pensamento. Às vezes nós não damos conta da qualidade dos nossos pensamentos. Às vezes o nosso pensamento ele está 24 horas sendo alimentado por ciúmes. Meu irmão, vocês já pararam para ouvir música secular? Ninguém aqui, todo mundo aqui é assim. Glória a Deus. Mas nós aqui, o bairro aqui é bem cheio dessas, né? Nos proporciona isso. Mas eu estava conversando essa semana com uma moça lá do meu trabalho, que ela é cristã, mas ela acredita em várias coisas bem estranhas, assim, contrárias à palavra. Aí a gente estava nesse embate ali, ó, né? Aí eu falei para ela, minha irmã, você fica a semana inteira vendo uma série de Netflix de traição, de roubo, de prostituição, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, você fica a semana inteira ouvindo músicas sobre pornografia, sobre como trair é bom, sobre como quem é mais imoral é bom, sobre palavrão. E aí você vem em uma hora no culto de domingo e você acha que você está consagrado ao Senhor? Sabe, nós precisamos entender, a Bíblia fala que os nossos olhos são a candeia da nossa alma, são a janela da nossa alma. O que é que tem entrado nas suas janelas? O que você tem permitido alimentar o seu espírito, a sua alma? O que é que você tem ouvido? O que você tem visto? É isso que tem alimentado o seu coração. De tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração. Toda a ação que você toma na vida nasceu de um pensamento. Coloque Deus como primeiro lugar nos seus pensamentos e você verá o fruto dessas ações. Amém? Ame o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Esse é o desejo de Deus para a sua igreja. Se em algum desses aspectos você está deixando passar, meu irmão, é hora de se levantar e colocar em Deus em primeiro lugar. Deus, Ele quer ser o primeiro lugar da sua energia, Ele quer ser o primeiro lugar dos seus recursos financeiros, Ele quer ser o primeiro lugar do seu tempo, e Deus quer ser o primeiro nos seus pensamentos. Quero te convidar a ficar de pé. Glória a Deus. Em Josué 24:15, Josué aqui, ele foi um grande homem de Deus, ele foi usado para restaurar ali esqueci o nome da palavra.
as muralhas de Israel. Ele foi usado para levantar como um profeta para Israel e levantar ali, reconstruir as colunas de Israel. E em um desses processos, quando ele estava construindo e separando dentro de Israel quem queria servir ao Senhor e quem não queria servir ao Senhor, ele levanta essa frase aqui em Josué 24:15. Ele começa a dizer assim: olha, Israel é o povo de Deus. Israel, chamai Israel, ame ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Israel, você nasceu para isso. Ele começou a restaurar ali a integridade de Israel. No meio dessa fala dele, começou a se levantar no meio do povo homens dizendo assim: não, eu não vou servir esse Deus, eu não vou servir esse Deus, eu não vou servir esse Deus. E começou a se levantar uma multidão dizendo para Josué: Josué, nós não queremos esse Deus. Josué, nós não queremos servir esse Deus. Josué, esse Deus não tem todo o nosso coração. E aí em cima disso, Josué vem e levanta o seguinte, Josué 24:15: mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do rio Eufrates, ou dos deuses dos amorreus, cuja a terra que vocês estão morando. Aí ele fala o versículo mais lindo: mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa. Às vezes nós usamos as pessoas que estão ao nosso redor como uma desculpa para dizer assim: olha, eu não consigo amar tanto a Deus por conta da situação que eu estou vivendo. Eu não consigo me consagrar tanto a Deus por conta dos meus irmãos, do meu esposo, da minha esposa, do meu casamento, não sei, do meu chefe. Gabriel, você não sabe os ambientes que eu ando, com quem eu frequento, não sei. Aqui Josué, ele virou em alta voz e ele disse assim: olha, quer saber o seguinte? Vocês sirvam o que vocês querem servir. Se vai ser o Deus do amorreu, no nosso tempo pode ser outra coisa. Eu vou parafrasear esse versículo aqui que fala o seguinte: olha, eu não sei o Deus que você vai servir, eu não sei qual é o Deus que você vai dar o seu recurso, o seu tempo, os seus pensamentos, mas eu e a minha casa vamos dar todo o meu amor, toda a minha paixão, todo o meu tempo, todo o meu recurso, todo o meu dinheiro ao Senhor dos exércitos. Sabe, essa pergunta aqui que Josué fez para o povo e falou assim para eles decidirem: escolham hoje a quem vocês vão servir. É a mesma pergunta que eu estou fazendo hoje para você nessa tarde. Quem vocês vão servir? Se é aos deuses dos pais de vocês, os deuses aqui que ele fala dos amorreus, ou que sejam os deuses do mundo. Mas se você escolher servir ao Senhor dos exércitos, Ele deseja que você sirva a Ele como alguém que encontrou uma pérola de grande valor. Vai e vendeu tudo o que tinha, entregou tudo o que tinha em troca do reino de Deus. Deus, Ele não deseja cristão pela metade. Deus, Ele não deseja filho pela metade. Deus, Ele deseja a sua entrega por inteiro, como alguém que encontrou uma pérola de grande valor. Então, enquanto o time aqui ministra uma adoração, eu queria que você sondasse o seu coração. E se você até hoje percebeu que no seu estilo de vida, muitas dessas coisas que nós conversamos aqui estava sendo gasto para outros deuses, a sua energia estava sendo dedicada a outros deuses, o seu tempo para outros deuses, os seus pensamentos para outros deuses, a sua força para outros deuses, que hoje nesse culto seja uma chave de virada para você. Seja essa mesma chave de virada aqui que Josué levantou e falou: olha, sirvam o Deus que vocês quiserem, mas eu vou servir o Senhor dos exércitos. Então eu quero te dar a oportunidade, meu irmão, nessa tarde, de você se consagrar novamente ao Senhor. Consagração, entrega ao Senhor. Então, enquanto o time de adoração aqui ministra uma música, eu queria que você, no seu próprio lugar, começasse a se consagrar ao Senhor, dizer: Senhor, você é dono dos meus dias. Senhor, eu me arrependo de como eu estava vivendo. Senhor, eu me arrependo de como eu gastava o meu tempo. Senhor, eu me arrependo das minhas paixões. Senhor, me ajuda a me consagrar ao Senhor por completo. Vamos lá, comece a falar com o seu Deus, comece a se consagrar ao Senhor.
rasteiro, é só uma piscina feita dentro de 4 paredes. Às vezes a gente fica vivendo assim com Cristo, dentro dessa piscina de ondas. Vem culto, aí anima e volta. Mas estar na presença de Deus não é um culto. Estar na presença de Deus não é só uma célula. Estar na presença de Deus é uma vida agitada pelas águas do Espírito Santo de Deus. Sabe, tem uma música que nós até cantamos ontem na vigília, na vigília, que fala o seguinte: quem muito foi perdoado, muito ama. Quem muito foi perdoado, eu te amo. Remédio Salvador, glória a Deus. Sabe, eu não quero que você tenha uma ideia errada do que é amar ao Senhor. Eu não quero que você pense que amar ao Senhor são para pessoas que nunca erraram, pessoas perfeitas. Sabe, essa música ela fala muito ao meu coração. Significa o que essa música está cantando? Está dizendo assim: quanto mais eu entendo que eu fui amado e perdoado por Deus, a única resposta que eu posso dar é amá-lo mais ainda. É amá-lo mais ainda. É amá-lo mais ainda. Agora, quanto menos consciência você tem que você foi perdoado, que você foi comprado, que a sua vida não é mais sua, menos você ama e menos você se entrega a Deus. Sabe, conforme a sua consciência do perdão de Deus aumenta a respeito da sua vida, mais isso deve ser usado como motivador para dizer assim: mais eu vou mais fundo em Deus. Sabe, teve uma época na minha vida que eu fiz uma oração muito sincera para o Senhor. Eu falei assim: Senhor, se fosse para o mundo, se eu fosse para viver para o mundo, eu ia viver no mais lamaçal, ia até o fim. Mas agora que você me encontrou, eu não quero viver no banho-maria, na neutralidade. Eu quero gastar todos os meus dias até o fim queimando pelo Senhor. Até o fim. E essa música aqui, ela fala muito sobre a minha vida. E eu sei que fala sobre a respeito da sua. Meu irmão, eu só consigo amar a Deus com toda a intensidade. Eu só consigo estar aqui hoje pregando. Eu só consigo estar amanhã orando de manhã cedo, 6 horas da manhã. Eu só consigo estar nas reuniões. Eu só consigo estar fazendo o que Deus me chamou para fazer, porque eu fui perdoado por Ele. O amor dele me encontrou. E a única resposta que eu posso dar para Ele é: Senhor, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Então o que mantém a nossa chama acesa no nosso coração, de queimar todos os dias, é você reconhecer que sem Jesus não há caminho algum, sem Jesus não há vida alguma, sem Jesus para onde você estaria? Quais são as suas opções? Você quer viver uma vida de morte, de destruição, de lamaçal, de pobreza, de infelicidade? O salário do pecado é a morte, é esse o seu salário? Mas quem sabe que foi muito perdoado, muito ama. Quem muito foi perdoado, ama a Deus de toda a sua alma, de todo o seu coração e com todas as suas forças. Senhor, que a nossa igreja aqui no Parque Imperial, Pai, Senhor, que essa casa aqui ela seja reconhecida como um lugar onde homens e mulheres de Deus reconhecem o quanto foram perdoados, o quanto foram encontrados, o quanto o seu sacrifício na cruz comprou a vida deles. E a única resposta, Senhor, que nós podemos dar ao Senhor de volta é te amar de todo o coração, é te amar com todo o nosso entendimento, é te amar com todas as nossas forças, é entregar tudo que nós achávamos que tinha, Senhor, por amor ao teu reino. Senhor, é nos consagrarmos mais, é nos entregarmos mais, Senhor, é servirmos com todo amor e alegria, Senhor, é expandirmos o teu reino aqui na terra. Senhor, nos ajuda, levanta nessa geração, levanta neste bairro homens e mulheres consagrados ao Senhor. Não é hora mais de banho-maria, não é hora mais de café com leite. Deus tem separado um exército que vai avançar o teu reino sobre
dedique todos os seus dias a Deus. Se consagre ao Senhor, busque amar Ele de todo o seu entendimento, com todas as suas forças. E quanto maior a sua revelação de quem Deus é, maior é a sua dedicação na sua entrega. Quanto maior a sua revelação de quem Deus é, maior vai ser a sua entrega ao reino de Deus. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra.